Olá pessoal, vou mostrar para vocês aqui o nosso roteiro da expedição 2022 até Ushuaia, que estava previsto aproximadamente 34 dias de viagem, mas conseguimos efetuá-la em 33 dias e ao invés de 13.290 quilômetros previstos, nós efetuamos quase 14.000 quilômetros, pois haviam alguns trajetos que exigiam retorno para que pudéssemos visitar alguns monumentos quando estivessem abertos. Eu vou mostrar aqui para vocês as viagens, qual era a distância percorrida em cada dia, para que vocês possam ter uma noção temporal e de localização. A nossa saída foi de nossa cidade de origem Medianeira. Tivemos que entrar por Foz do Iguaçu, onde é a fronteira com a Argentina, em Puerto Iguaçu, quando demos entrada na Argentina. E o nosso primeiro destino, a primeira noite de hospedagem, foi Corrientes. A distância percorrida foi de 675 quilômetros aproximadamente, ok? Nós levamos mais de 10 horas e 30 minutos de viagem porque nós fizemos paradas no caminho e a viagem é de passeio, certo? O nosso segundo dia já foi um pouco mais distante, pois nós fomos até Vila Carlos Paz e nós tivemos praticamente 930 quilômetros de viagem e levamos mais de 12 horas para chegar nesse lugar. Vila Carlos Paz. A nossa terceira hospedagem foi Mendoza. Nosso terceiro dia e o quarto dia nós ficamos em Mendoza, com 635 quilômetros de distância, com aproximadamente 8 horas de viagem, mas nós ficamos aqui em Mendoza por 2 noites. O nosso quinto dia foi até San Rafael, com aproximadamente 234 quilômetros, um trajeto curto, pois nós queríamos fazer alguns passeios aqui. Aliás, fizemos bastante visitação aqui pelo Vale do Uco, aí, com destino depois a mais fácil, a Malargue, que era o nosso próximo destino. No sexto dia, então, fomos até Malargue, que seria o nosso hotel em Malargue, mas nós passamos por Las Lenhas. Las Lenhas, aproximadamente com 280 quilômetros de São Rafael até Malargue. Las Lenhas é um lugar onde tem bastante neve na época do inverno e vale muito a pena a visitação, com bastante passeio. Vocês vão ver isso nas imagens nos próximos vídeos. O nosso sétimo dia foi de Malargue até Chosmalal. Nós passamos aqui por Butarranquil, Chosmalal, onde foi a nossa sétima hospedagem, certo? Aqui aproximadamente foram 335 quilômetros com um trecho de aproximadamente 6 horas e meia. A nossa oitava hospedagem e oitavo dia de viagem foi até San Martín de los Andes, com 458 quilômetros. Então nós saímos de Chosmalal até San Martín de los Andes, passamos aqui por Zapala, já é aqui na região, na província de Neuquén, com aproximadamente esses 458 quilômetros de distância em 6 horas de viagem. O nosso nono e 10º dia foram então em Bariloche. Eu vou dar uma ampliada aqui para vocês, para mostrar aqui a região aqui de Bariloche, que nós viemos aqui então de San Martín de los Andes. Passamos aqui pela Vila Angostura, passamos por Bariloche para chegar no nosso hotel. Nós passamos 2 noites no famoso Hotel Lau Lau Resort, que nós vamos mostrar para vocês as imagens e o local também
Vocês vão conhecer bastante. Essa distância percorrida de São Martín de los Andes até o Hotel Lau Lau foram 210 quilômetros. Isso nos permitiu vir aqui com bastante calma, passear bastante durante o dia aqui. Nós passamos por Vila Angostura já conhecemos, mas sempre vale a pena ser de novo. O nosso 11º dia e de próximo destino era Puerto Varas, então nós teríamos que atravessar a fronteira para o Chile. Então nós tínhamos que sair daqui do Lau Lau, percorrer o destino aqui até Puerto Varas, que são aproximadamente 304 quilômetros. Isso estava previsto 6 horas de viagem, mas como tem a travessia da fronteira do Chile e a gente sabe que é uma época que também por causa do frio pode ter bastante movimento, nós acabamos demorando ali aproximadamente mais de 1 hora só para passar na fronteira. Isso vocês vão verificar nos nossos próximos vídeos. E nós ficamos aqui então em Puerto Varas 2 noites no Hotel Cabana del Lago, é um lugar muito bacana. E daí no 12º dia nós fizemos um passeio aqui até Petrohue, onde tem o vulcão de Osorno. Nós acabamos conhecendo aqui o vulcão, aliás, visitando mais uma vez o vulcão Osorno. E aqui tem imagens lindas, aqui nós conseguimos fazer imagens lindas de drone para vocês. Só o vulcão acabou tendo pouca visibilidade do lago, mas vocês vão ver isso nos próximos vídeos aí, bem bacana. No nosso 13º dia, quando nós tínhamos que dar início à nossa carretera austral, à nossa viagem, nós seguimos aqui de Puerto Varas até Puerto Montt, praticamente saímos de madrugada do hotel. Vocês vão ver nos vídeos aqui a nossa aventura, a nossa jornada, Puerto Montt. Acabamos indo até La Arena para pegar a primeira balsa. Então esse trajeto aí foram 2 horas de viagem até chegar na balsa aqui, tá, gente? Aqui nos vídeos vocês vão ver as balsas, a primeira balsa travessia. Tivemos que comprar as passagens da balsa antecipadamente pela internet, tá? A viagem da balsa toda até Chaitén demorou mais de 10 horas de viagem, tá, gente? Porque ela pega todo esse passeio até Hornopirén. E daí de Hornopirén nós passamos por Caleta Gonzalo. De Caleta Gonzalo chegamos em Chaitén. E o nosso hotel foi em Puerto Ramírez. Deixa eu diminuir aqui para vocês aqui. Puerto Ramírez aqui, aproximadamente aqui de Vila Santa Lúcia, nós passamos uma noite fantástica e diferente no Hotel La Cabana Fishing Lodge. Uma hospedagem espetacular. Aqui em Vila Santa Lúcia foi onde teve uma devastação por enchente. Vocês vão ver imagens de drone também, bem bacana nesse trecho. Esse trajeto aqui foram só 345 quilômetros de Puerto Montt até aqui, mas por causa da balsa e das travessias todas que nós levamos quase 11 horas de viagem para chegar até aqui. Quase da noite quando conseguimos chegar na hospedagem. No 14º dia, nós seguimos de Vila Santa Lúcia até Puerto Cisne. Aqui está Puerto Cisne, com aproximadamente 314 quilômetros de distância, mais ou menos de 4 a 5 horas de viagem. Foi o nosso 14º dia. Nesse ponto aqui tivemos aqui que retornar. Na Ruta 7 nós tínhamos uma hospedagem chamada Casa de Campo Carretera Austral, uma reserva efetuada pelo Booking, e nós vamos comentar no vídeo desse dia que tivemos um problema com a hospedagem pelo Booking e nós tivemos que retornar e buscar uma hospedagem em Puerto Cisne. Então, mesmo com todo o planejamento, nós tivemos os percalços ocorridos
pela falha do Booking e do proprietário da hospedagem. No 15º dia, nós seguimos de Puerto Cisne para Coyhaique, com 314 quilômetros de distância. Passamos aqui por Puerto Chacabuco, né? Fizemos apenas um passeio. O nosso destino de hospedagem era Coyhaique, tá? Foram mais ou menos 6 a 7 horas de viagem. No nosso 16º dia, então, nós saímos de Coyhaique até Aldana, aqui perto de Puerto Guadal, onde acabamos nos hospedando no Mailing, Colorado, na carretera austral, Ruta 7, no quilômetro 273, onde foi uma hospedagem muito bacana. No 17º dia, nós saímos de Aldana, de Mailing, Colorado, e seguimos até Governador Gregórios. Passamos por Perito Moreno, ficamos aqui nessa hospedagem, Osteria Lago Cardiel. Não havia nada no caminho. Detalhe, essa aqui foi uma região com muito vento, mas muito mesmo, muito frio na época, e acabamos nos hospedando aqui em Governador Gregórios. Foram aproximadamente 560 quilômetros com quase 9 horas de viagem. No nosso 18º dia, nós fomos de Governador Gregórios até El Chaltén, onde foi um trajeto curto de 297 quilômetros, mas levou praticamente 6 horas de viagem. Ficamos numa hospedagem chamada Rancho Grande e passamos 2 noites nesse local em El Chaltén. Essa hospedagem era uma hosteria praticamente e foi uma região bacana aqui para se visitar. Nós ficamos no 18º e 19º dia de viagem. No nosso 20º dia, nós seguimos de El Chaltén para El Calafate. Ficamos 2 noites também, no 20º dia e no 21º dia. Foram 213 quilômetros com uma distância percorrida em 3 horas e 40 minutos. No 22º dia, nós seguimos para Puerto Natales com 276 quilômetros de distância de El Calafate até a nossa hospedagem em Puerto Natales. Detalhe que nós passamos antes em Torres del Paine, fizemos o passeio antes de nos hospedar, no mesmo dia. No 23º dia, nós conseguimos ir até Punta Arenas, de Puerto Natales até Punta Arenas, com aproximadamente 246 quilômetros. Levamos mais ou menos 3 horas e 20 minutos de Puerto Natales até Punta Arenas, pois fizemos diversas paradas, como de costume sempre, para que a gente não cansasse durante a viagem. Aliás, essa era uma das nossas regras de viagem em grupo. Nós estávamos em 2 veículos, mas o nosso tempo de viagem, no máximo 2 horas, nós parávamos para poder esticar as pernas, tomar um café. E claro que muitas vezes se parava muitas vezes em menos de 1 hora para poder realmente apreciar o local, tirar fotos, vídeos e etc, não é? Quando o tempo permitia, nós explorávamos o máximo. No 24º dia, 25º dia e 26º dia, o nosso destino foi Ushuaia. No 24º dia, de Punta Arenas até Ushuaia foram 628 quilômetros, mas nós tínhamos aqui o passo fronteiriço San Sebastián para realmente fazer a travessia de novo, não é? Do Chile para a Argentina, porque talvez alguns não saibam, mas Ushuaia fica na Argentina. Mesmo olhando o mapa aqui,
O Ushuaia aqui parece estar dentro do Chile, mas ele pertence à Argentina, certo? Então aqui foi o nosso destino final da expedição, o Ushuaia, onde permanecemos por 3 noites no Windman Garden Ushuaia. Era um hotel que realmente ficava na montanha e foi muito bacana termos feito a reserva nesse hotel, pois era um dos poucos que estavam nevados na época que estivemos na cidade. No nosso 27º dia, iniciamos o retorno para as nossas casas, mas para isso nós tínhamos uma enorme viagem ainda de retorno, pois nós teríamos que seguir viagem pela Ruta 3. Vou mostrar aqui para vocês aqui, retornando o mapa aqui, ó, para que vocês entendam. A nossa viagem de retorno, ela segue por outra extremidade diferente da que viemos. Nós vamos cruzar somente nesse ponto aqui, pelo mesmo trajeto que viemos. Essa aqui é praticamente toda ela é a Ruta 3. E do Ushuaia nós vamos fazer a nossa primeira parada, nossa primeira hospedagem em Rio Galegos, que é uma distância de 580 quilômetros aproximadamente. Levamos só para fazer esse trajeto até aqui, novamente quase 8 horas de viagem, pois tivemos que cruzar o passo fronteiriço mais uma vez, ok? O nosso 28º dia, nós seguimos aqui de Rio Galego até Comodoro Rivadavia, em Chubut, uma cidade muito bacana. Ficamos também por uma noite, não tínhamos ainda reserva do hotel, e durante o percurso de viagem, esse retorno todo aqui, inclusive nós não tínhamos hotéis reservados, pois não sabíamos se teríamos condições de cruzar com tranquilidade ou aproveitar bem aqui o Ushuaia. Então aqui nós deixamos em aberto, não haviam hotéis reservados nesses trajetos e a gente poderia escolher onde ficar durante o retorno, ok? Então aqui em Comodoro não tínhamos hotéis, fizemos a reserva um dia na noite anterior pelo Booking, sem problema nenhum, tivemos facilidade. No nosso 29º dia, nós saímos de Comodoro Rivadavia e seguimos até Viedma, onde nós encontramos um trecho intermediário antes de irmos até Buenos Aires. Essa distância aqui foi de aproximadamente 935 quilômetros e foi bem longa, quase 11 horas de viagem, mas nós conseguimos praticamente parar para almoço em Puerto Madryn, um lugar muito lindo, que também nós podemos explorar em nossas próximas viagens, seguindo aqui pela Ruta 3, certo? No dia seguinte, no 30º dia de viagem, nós saímos de Viedma e seguimos viagem até Buenos Aires, onde permanecemos por 2 noites em Buenos Aires, também com hotel. Eu vou informar isso para vocês nos próximos vídeos, quais foram os hotéis. E no nosso 32º dia, quando saímos de Buenos Aires, que nós não sabíamos se ficaríamos 2 ou 3 dias, nós seguimos até Paso de los Libres, divisa com Uruguaiana, onde nós ficamos a nossa última hospedagem da expedição antes do nosso retorno até nossas casas. E no 33º dia e último dia de expedição, nós seguimos de Paso de los Libres até Foz do Iguaçu, chegando em nossa cidade medianeira com aproximadamente então 698 quilômetros de viagem, completando então quase 14 mil quilômetros de expedição em 33 dias de viagem. Gente, foi uma expedição muito legal e nos próximos vídeos nós vamos mostrar mais detalhes aqui para vocês.
E eu vou deixar um link nos comentários, junto com os comentários, um link nas especificações do vídeo, para que vocês possam baixar o nosso roteiro.
Himana himana hinda derisa nam mirana